Oi, eu sou a professora Kathleen, do Formação de Docente. A nossa disciplina é Fundamentos Históricos, Sociológicos e Filosóficos da Educação. Na aula passada, a gente estudou sobre o nascimento da Antiguidade. A gente viu como que surgiu os povos da Mesopotâmia, do Egito, da Babilônia, da Pérsia e da Fenícia. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a história da escrita. A gente já sabia que esses povos já tinham a escrita desenvolvida, eles já tinham registros de histórias de escrita, e hoje a gente vai ver um pouco da história da escrita. A gente sabe que há milhões de anos, né, na pré-história, o homem também já sentia necessidade de se comunicar. Então, como que eles faziam? Eles faziam através da fala, comunicação, dos desenhos, e dos símbolos. Então, essas pinturas nas cavernas que foram encontradas há 4 milhões de anos já eram uma forma de o ser humano se expressar, né? E essas pinturas são chamadas de pintura rupestres, né? Esses são os primeiros registros que a gente tem de contato com um ser humano deixando mensagem para outro. A primeira escrita registrada que a gente tem sistematizada foi por volta de 3.500 anos antes de Cristo. Essa escrita começou a ser chamada por escrita cuneiformes. Ela surgiu na Mesopotâmia e foi o povo sumeriano que desenvolveu na Mesopotâmia a escrita. O que eles registravam naquela época? Eles registravam um pouco da história, do seu cotidiano, coisas políticas, né? A política eles registravam, leis, coisas relacionadas a isso. E eles também faziam registros econômicos. E isso tudo era feito na argila. Esses símbolos eram feitos em formatos de cones na argila. E ela tinha formato em cone, e ela se chamava cuneiforme por causa que ela era em cone, em latim. Nessa mesma época que surgiu a escrita cuneiforme, a gente tem no Egito o hierógrafos, que surgiu lá também nessa época, nessa mesma época, surgiu lá no Egito. A gente tem na Mesopotâmia, com os sumérios, a escrita cuneiforme, e no Antigo Egito, quase na mesma época, um pouco depois, a gente tem no Egito o hierógrafo, que era só as pessoas de classe dominante, classe nobres da sociedade do Egito, que sabiam essa escrita, né? Que eram os escribas e os sacerdotes. Durante todo esse período do surgimento da escrita, as primeiras civilizações usaram uma série de suportes para a escrita, né? Indispensáveis no mundo, né? Até os dias de hoje, que é o barro, as cascas de árvores, eles utilizavam rochas, como eu já comentei, das paredes das escritas, das paredes lá das pinturas, o couro de animais e ossos. Alguns povos utilizavam o osso para fazer escrita. Acompanhando, isso se tornou, fez com que a escrita se tornasse central para a humanidade. E durante essa evolução, a gente tem a tabuleta de argila, onde foram escritos os primeiros pitográficos, que foram gravados na época da tábua de madeira, coberta de argila, né? Como instrumento feito de outros troncos de vegetais. A argila era empunhada por símbolos gravados, e as tabuletas eram levadas ao forno, depois que elas eram escritas, elas levavam ao forno para o registro, e tornavam-se permanentes. Quando eram revestidas de cera, poderia ser apagado e eles reescrever de volta em cima da argila. E assim a tabuleta era reaproveitada. Daí a gente tem os tracos, que são fragmentos de cerâmicas, que na maioria das vezes quebrava durante a escrita, né? Eram registrados avisos, rascunhos, mensagens curtas. A escrita era feita com objetos de pontiagudo, né, para poder escrever bem certinho, bem bonitinho, bem mais acentuado,
do que o papiro ou o pergaminho. O ostraco foi um presente na vida das classes baixas, que era mais fácil, né? O termo ostracismo, que se refere ao um punho existente na Grécia Antiga, que foi cunhado porque os habitantes dos astecas usavam os ostracos para votar sobre o auxílio do réu. A gente tem o papiro. A gente vai ter o papiro, que é o precursor do papel, né? Foi desenvolvido em 2050 a.C., pelos egípcios, né? A partir da planta papiro, que tinha o miolo cortado com lâminas, né? Em finas lâminas, e depois era secado. Elas eram mergulhadas em água, no qual permanecia por 6 dias. Outras vezes seca, a lâmina já era ajuntada em fileiras horizontais e verticais, sobreposta uma na outra. A folha obtinha... a folha era amarelada e ela era lisa e cortada uma do lado da outra, para ela formar uma fita longa e depois ela ser enrolada. Daí a gente tem o pergaminho. O pergaminho surgiu na Ásia, na cidade de Pérgamo, por volta do século de 2000 a.C. Eram produzidos em peles de animais, como eu já comentei que foram uma das escritas, né? Geralmente de carneiro, bezerro e cabra. As palavras passavam por um banho de cal e eram colocadas para secar em uma moldura de madeira. O pergaminho era um material nobre, caro, usado para muitos documentos importantes da época. Nos mosteiros católicos, e os monges reproduziam textos religiosos nesse suporte. E aí a gente tem a máquina de escrever, né? Que surgiu, a primeira máquina de escrever foi mecânica, né? A primeira foi em 1867, pelas mãos do tipógrafo americano Christopher Scholz. A máquina era feita totalmente de madeira no começo, né? E as teclas eram peças com hastes de arame, né? Daquelas bem antigas com haste de arame, escrevendo só as palavras maiúsculas. Ela não tinha maiúscula e minúscula igual a gente tem no computador, né? Hoje em dia, no celular. O aperfeiçoamento foi formando a escrita mais precisa e veloz, soltando as peças, né? Fazendo com que o papel se movesse sozinho, porque antes tinha que puxar o papel. Então, esses são a história da escrita. A gente sabe que depois a gente tem a impressão, né? Que é uma forma de escrita do jornal, que no jornal também era bem antigo, era assim, eles colocavam as letrinhas, depois eles passavam a tinta, depois passavam na prensa para poder imprimir o jornal. É uma forma de escrita também, que no decorrer, depois dos anos, a gente teve a evolução. Então, a gente vai ver um vídeo, e depois desse vídeo a gente vai fazer a nossa proposta da nossa aula, a gente produzir um texto da importância da escrita. Já imaginou a gente sem a escrita? Como seria o nosso cotidiano sem a escrita? Quanto difícil é pessoas que não sabem escrever, né?